Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de domingo, 23 de março de 2025, uma tarde com 31 graus neste exato momento. E a sensação térmica, 35 graus, e vai esquentar um pouquinho mais, deve ser aí em torno de uns 36 graus, tá? Nós tivemos hoje logo pela manhã 20 graus e uma amplitude térmica até agora de 11 graus, e isso também continua causando muito problema, porque a chuva, 5% somente de queda de chuva nesse período. Pode ser que aconteça, mas a probabilidade é muito baixa, 5% somente. A umidade relativa do ar está em 44%, e nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, vivendo o outono brasileiro de 2025. Passando para poder dar alguns recados, e eu queria chamar a sua atenção para algumas situações que estão acontecendo quando chove, tá? Quando chove, a água parada, a água que fica acumulada nesses recipientes dentro da sua casa, latas, garrafas, piscinas que estão em desuso, acabam acumulando uma água que é limpa e que é um criador muito favorável para o mosquito Aedes aegypti. Então, a primeira coisa que eu preciso alertar você: dengue mata, e quando a dengue é hemorrágica, ela pode te matar, tá? E o mesmo mosquito, que é o rajadinho, o Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, tá? Essas três doenças vêm através dela, a fêmea desse mosquito rajado. Então, presta atenção. Limpa a sua casa para que você não tenha que conviver com essa situação e correr o risco de morrer por causa da dengue hemorrágica, tá? Dengue mata sim. Então acabe com o mosquito antes que ele acabe com você. A segunda coisa é: limpe o fundo do seu quintal, tire todos aqueles entulhos velhos de material de construção, resto de coisas que você não vai usar, até aquela situação de falar assim, ó, vasos sanitários antigos, bidê, coisa que está em desuso, que ninguém mais vai usar, jogado lá no fundo, acumulando água e acumulando também oportunidades para esses escorpiões. Então o escorpião gosta de lugar úmido, que seja escurinho, que esteja aí favorável para baratas, e as baratas são, na realidade, o alimento principal desse escorpião. Então cuide para que você não tenha nem o mosquito, nem o escorpião dentro da sua casa. Cuidando disso, você acabando com os dois, eliminará muito a possibilidade de você ter um problema com esses dois, tá bom? Outra coisa, e isso é só você que pode fazer, exercício entre 10 e 16 horas não é necessário e não é recomendado. Não ajuda em nada. Segundo os especialistas, traz mais malefícios, faz mais mal do que bem, entende? Então é melhor que você não faça exercícios entre 10 e 16 horas ao ar livre, tá bom? Ao ar livre. Se você tiver interesse de fazer exercício, faça até as 10 horas da manhã ou após as 16 horas. Eu recomendo que faça exercício sim, mas entre 10 e 16 horas ao ar livre não. Tá bom? Dado esse recado, nós vamos para a mensagem de hoje. E essa mensagem de hoje, ela vai começar de uma outra série, tá? Tem muita gente falando de coisas que nós falamos da última vez, né? E agora muitos comentários que ficou melhor desse jeito. Então, nós vamos fazendo aos pouquinhos para poder ver se a gente consegue. Hoje, um pouco mais tarde, a sobrecarga, né, dessas coisas me deu um probleminha aí hoje, eu precisei fazer à tarde. Então, que você tenha uma tarde de domingo abençoada. E o tema hoje é esse aqui: na encruzilhada da escolha. A encruzilhada da escolha. Tá aí uma encruzilhada aí com 5, 6 situações, e aí eu paro e começo a pensar o seguinte: existem algumas encruzilhadas que aparentam ter muitas opções e existem muitas vozes gritando, falando, e o tema que eu escolhi hoje
Foi depois de bater um papo com uma pessoa e ela falando de situações e essa encruzilhada que está em foco aqui nesse momento, ela está dizendo realmente dessa situação de tomada de decisões. Existem momentos que existem muitas opções, outras situações, um momento só. Mas nesse caso desse texto que eu vou ler agora, ele tinha 3 opções. Tá aqui, ó. É bem essa situação, ó. Presta atenção aqui, ó. Acabou saindo aí um texto que não era para poder sair, né? Vou colocar aqui, ó. Pronto, é isso aqui, ó. Isso, eu vou aparecer na tela de novo. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos o Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Quando Josué falou isso, já havia tomado a terra dos amorreus, né? Aquele povo que estava habitando aquela terra, e Josué já tinha falado para eles a respeito de quem ele serviria, já tinha uma situação para poder falar, olha, nós estamos tendo que decidir, nós estamos tendo que tomar algumas decisões, e essas decisões, vocês, cada um, vão ter que fazer a sua escolha, e o texto diz bem isso. Nesta situação, Josué estava falando de uma situação que, presta atenção nisso daqui, ó. Um chamado urgente à decisão em meio ao caos. O caos estava instalado porque o povo de Israel estava precisando decidir a quem que eles iriam servir. Então, a realidade grita por uma escolha, tá? Existe sim, em um mundo cheio de opções. Por isso que eu coloquei aí muitas opções aí, 6, né? 6 espaços. A fé cristã nos lembra que a neutralidade não existe. A fé cristã sempre está nos dizendo, gritando aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, e que nós somos chamados para escolher ativamente a quem dedicaremos nossa vida. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, diz assim, ó, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nesse caso, está falando do dinheiro, mas não pode servir a Deus e ao inimigo, e ao diabo, ao inimigo de Deus. Você não pode servir a Deus e o mundo, você não conseguirá. A realidade é essa, precisa de uma escolha. E nós temos, e todos os dias nós temos oportunidades de escolha, sempre. Oportunidades aparecem a todo momento, mas a maior oportunidade que está acontecendo nesse momento é de você tomar uma decisão. Essa decisão, esse chamado urgente, a decisão em meio ao caos, ele traz aí uma realidade que você vai precisar saber tomar essa decisão através daquilo que você vem vivendo. Eu estou aqui numa situação complicada, então você precisa decidir o que você quer fazer da sua vida. Existem muitas situações que você vai precisar tomar decisões, mas essa é a situação mais séria da sua vida, porque ela afeta não somente aqui no mundo físico, ela afeta a sua eternidade. Então presta atenção que a primeira coisa é que a realidade existe para uma escolha, e a realidade da escolha. Mas existe uma outra situação também, que existem pessoas que vivem debaixo de pressão da circunstância, a pressão da circunstância. As crises, as incertezas do nosso tempo podem nos levar a buscar segurança em lugares muito errados. Tá vendo aí na foto, aí na imagem que está no fundo? 6 eu coloquei, mas tem horas que aparece mais e tem horas que aparece menos, mas lugares muito errados desviam o nosso verdadeiro refúgio, que é Deus. Nos desvia do nosso verdadeiro refúgio, que é Deus. Nós precisamos focar que o nosso refúgio está
em Deus. Nós precisamos saber que a pressão da circunstância, das pessoas ao redor, de coisas que vão acontecer, gente que vai falar, mas eu aprendi assim, eu sempre fui isso, a minha família vem de uma linhagem tal, e eu não estou falando para você que você precisa mudar de religião, estou dizendo para você que você precisa de Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, a pressão das circunstâncias dizendo, para que isso? Isso não existe. Você não aprendeu assim. Mas essa é a realidade. Muitas vezes, e você pode olhar aí que você muitas vezes precisou tomar algumas decisões que depois você foi ver e falou, nossa, como que eu nunca soube dessa situação? O Salmo 46, versículo 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, da adversidade. Outra versão diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa força. Socorro sempre presente na adversidade, na angústia. Então, presta atenção. A pressão das circunstâncias, das pessoas, vão levar você a tomar decisões e muitas vezes você pode ter certeza, as decisões vão ser em cima do que as pessoas falaram e não em cima daquilo que a Bíblia fala, daquilo que Deus está falando, e aí depois você vai acabar pagando um alto preço por essa situação. Então presta bem atenção nas decisões que você vai tomar, nas pressões que você vai ceder, tá? Porque a realidade é que você vai precisar escolher. Quando Josué falou aquilo lá, vocês, quanto vocês querem saber o que vocês estão fazendo, eu vou falar um negócio aqui para você. Nós estamos empenhados em ter uma decisão. E aí quando ele grita, quando Josué fala, no texto de Josué 24:15, ele diz assim, mas se vocês se recusam a servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir. Devem escolher se vão servir aos deuses que seus antepassados, que as pessoas que vieram antes de vocês adoravam na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, que eram os donos dessa terra agora, onde agora vocês vivem. Aí ele faz uma declaração assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele estava se excluindo de um todo, de um povo inteiro, dizendo, eu e a minha família. O que vocês vão decidir é problema de vocês. Vocês agora têm 3 escolhas. Vocês podem adorar aos deuses dos seus antepassados, da Mesopotâmia, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês agora estão, que ele não serviu nem para defendê-los, para poder ajudá-los para que essa terra não fosse tomada por nós. Nós estamos agora na terra deles, mas tem também a minha opção, eu e a minha família, eu e os meus vamos servir ao Senhor. Tinham 3 opções, ok? Josué capítulo 24, versículo 15. Então presta atenção. Tem horas que vai ter pressão, tá? Vai ter muita pressão. Mas olha só uma outra coisa que vai acontecer. A clareza da palavra. Precisa ter clareza na palavra. A Bíblia nos apresenta, presta bem atenção nisso que eu vou dizer. A Bíblia nos apresenta a clareza das opções e as consequências que elas podem surtir. As escolhas surtem algumas consequências. Então, presta atenção, não existe espaço para ambiguidade. Eu não gosto de palavra difícil, mas é essa a realidade. Não existe espaço para dupla decisão, para uma resposta que seja dupla. Que ela seja evasiva, ou que ela seja uma resposta negativa, mas se você for responder corretamente, positivamente, aquilo que Deus está chamando, vem cá. Você vai precisar tomar a decisão em favor daquilo e daquele que domina todas as coisas e controla todas as coisas. Não existe dupla resposta quando se trata de servir a Deus. Não existe. Em Deuteronômio, no capítulo
30, versículo 19, diz assim: hoje chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês de que lhes apresentei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, presta atenção, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Deuteronômio no capítulo 30, versículo 19. Ele está dizendo assim: hoje eu já coloquei, estou colocando vocês diante do céu e da terra para que vocês saibam que vocês têm aí uma opção de escolha. E eu estou dizendo para vocês: escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Então, você quer vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Clareza na palavra. Não vai ter acesso ao Pai se não tiver Jesus. Se não passar por Jesus, não tem. Tá bom? Outra coisa. A oportunidade presente. Eu quero falar com você nessa oportunidade presente, porque isso aqui diz assim, quando Josué falou isso, eu até comentei isso com algumas pessoas, quando Josué falou essa frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não importa quem vocês vão servir, eu já decidi, pronto, tá acabado. A decisão era própria dele e da família. Quando Josué ressoa ou faz ecoar essa sua declaração, ele também está ecoando, está ressoando dentro de mim e de você nesse momento. Pode prestar atenção para você ver. O momento de decidir é agora. Não tem como deixar para depois. Antes que as distrações e as dificuldades nos impeçam de fazer a escolha correta. Antes que você tenha outras opções, além dessas outras que já estão aí, que tome o lugar da escolha certa, que é Jesus, você precisa decidir rapidamente, antes que aconteça qualquer coisa. Esta é a situação. Você precisa decidir por Jesus antes que as distrações, as dificuldades, os problemas, as necessidades façam com que você decida de outro jeito. E eles vão fazer. Porque tem uma força chamada pressão. É o segundo tópico aí em cima. E que força a realidade. E às vezes vai tapar os seus ouvidos para que você não entenda com clareza a palavra que está sendo falada. Então presta atenção. 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, diz assim: pois ele diz, eu o ouvi no tempo oportuno e o ajudei no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo oportuno. Agora é o dia da salvação. É hoje o dia da salvação em Cristo Jesus. Esse chamado é urgente. Você precisa decidir, mesmo que esteja em meio ao caos, tá? Esse chamado em meio ao caos, a tomar uma decisão urgente, às vezes pode soar assim como algo que você, amanhã eu decido. Amanhã, lembra do louvor que eu falei outro dia? Pode ser muito tarde. Mas hoje Cristo te quer libertar. É isso. Essa é a palavra de hoje para mim, para você, para todos nós. E eu quero do fundo do meu coração que todos vocês, e vocês que estão aí nesse momento aceitando a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e tomando a decisão, mesmo que esteja no meio do caos, no meio de problemas, no meio de turbulências, no meio de grandes pressões das circunstâncias, é uma realidade, mas eu quero dizer para você que Deus está de braços abertos para recebê-los e ajudá-los nesse momento de dificuldade e de problema. Você precisa decidir, tá bom? E a partir do momento que você decidir, você faça igual Josué: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Agindo assim, eu chamo a sua atenção. Você que está voltando, você que está aceitando, que você nesse momento
que você nesse momento tome a decisão correta. Peça para Deus que a clareza da palavra, que você aceite ter a vida. E a vida é Jesus Cristo, tá bom? Isso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou orar por essas pessoas, vou orar por vocês que estão aceitando. Eu não posso citar nome, irmãos. Se eu citar o nome de um, eu vou acabar tendo que citar o nome de todos, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou orar e todos aqueles que estão voltando para o Pai, você já está dando uma declaração pública, tá? Pode ficar tranquila, mesmo que seja aqui num grupo, ainda que limitado, mas os céus estão por testemunha, e a terra também, e o mundo espiritual mais ainda, tá? Fica tranquila, Deus está recebendo você. Faça essa oração de arrependimento, de renúncia, e você vai estar sendo aceita, ou estará sendo aceita. Isso, estará sendo aceita como filha ou filho querido que é. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as famílias que estão padecendo um problema de luto, que estão passando por um tempo de luto, de dificuldade, da perca de um ente querido. Eu oro para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre essa família, que o Senhor continue abençoando a cada uma dessas pessoas. Eu oro agradecido porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mas nesse momento muitas pessoas estão sofrendo pela perca, muitas pessoas estão sofrendo uma pressão psicológica, emocional, sentimental, dizendo que Deus não as ama porque tirou aquele que era o provedor, o sustentador desta família, e que agora nesse momento o esteio caiu, aquilo que era realmente a fonte de toda alimentação e suprimentos foi retirada. Eu oro nesse momento para que o Senhor dê graça a cada uma pessoa dessas famílias e que socorra cada uma delas. Eu oro também por todos aqueles que estão padecendo uma tristeza por essa situação. Eu oro que o Senhor possa acalentar, consolar o coração de cada uma dessas pessoas e que elas também venham perceber que o Senhor sabe muito bem o que faz, quando faz, onde faz e por que faz. Por isso, nós oramos agradecidos, porque o Senhor está cuidando de tudo. Oro também por aqueles que estão voltando para o caminho do Senhor. Eu fico sempre muito feliz, emocionado em saber que muitas pessoas estão voltando para o Senhor nesse momento. 11 pessoas voltando. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor escreva o nome de cada uma delas no livro da vida e perdoe os seus pecados. Elas estão arrependidas do tempo que ficaram longe do Senhor, de tudo aquilo que elas fizeram, aqueles tratos, contratos, aquelas adesões que foram feitas, não sei aonde foram feitas, por quem foram feitas, mas nós quebramos agora todo pacto que não tem a ver com o Senhor. Nós quebramos agora em nome de Jesus e dizemos que ela agora é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e só Ele, só o Espírito Santo pode atuar na vida dessas pessoas. Eu oro por aqueles que estão chegando agora, aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que eles possam ter paz, saúde, prosperidade, muita alegria e que tudo que eles fizerem daqui para frente esteja em conformidade com aquilo que o Senhor mandou, com aquilo que o Senhor pediu para que fizéssemos. Nós oramos agradecidos, porque o Senhor escreve o nome deles no livro da vida neste exato momento. Que todos eles possam ter uma bênção especial e o perdão dos seus pecados. Deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, eu oro agradecido pela oportunidade de ser um canal de bênção na vida dessas pessoas e que muitas delas possam galgar o céu através da nossa vida e que possam receber uma bênção especial no seu físico, na sua mente, no coração, seja ela espiritual, seja física, seja emocional, aonde quer que esteja essa dor, que ela seja repreendida em nome de Jesus. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourado e a sua família,
pela Isabela, pelo Miguel e pela família, agradecido pela vida do Fabiano e do seu tio que já voltaram, já estão em Ribeirão Preto. Estou agradecido também pela vida da dona Neia, o seu Fernando, orando pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias, orando pelo Eduardo de Piracicaba, orando pela avó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que são netos. A Sandra é filha da avó Neuza e os filhos dela, Pedro e Vitor. Que o Senhor coloque suas mãos, livre de todo mal. Eu repreendo a ação do inimigo na vida desta família, em nome de Jesus. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oro por todos os idosos dos asilos, das casas de repouso e creches de idosos, oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que vão retornar às salas de aulas amanhã. Que o Senhor dê graça e o Senhor dê sabedoria, tanto para os professores e todos aqueles que estão envolvidos no ambiente escolar, que essas crianças, jovens, adolescentes e adultos possam receber aquilo que é necessário para tornarem-se cidadãos de bem, cidadãos que estarão exercendo funções, cargos nesta nação tão necessitada de homens e mulheres de bem. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, e aqueles que estão trabalhando no ambiente hospitalar ou cuidando em casa daqueles que estão em recuperação no seu domicílio. Oro por aqueles que estão passando por drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, angústia, possessão. Eu repreendo o inimigo, eu repreendo você, devorador, eu repreendo você, espírito maligno que está atuando na vida dessa família, dessa pessoa, que está perturbando o sono dessas pessoas. Eu repreendo você em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa vida, bata em retirada agora, é uma ordem, eu determino que você saia desta pessoa em nome de Jesus. Eu oro pelos empregadores, empregados, por aqueles que são desempregados, aqueles que estão se preparando para a recolocação no ambiente de trabalho, que o Senhor coloque pessoas que estão precisando dessa mão de obra qualificada que eles estão se qualificando nesse momento. Eu oro por todos aqueles que estão com as suas empresas abertas, precisando de homens e mulheres para exercer funções que nesse momento não estão à disposição e que não têm homens e mulheres capacitados para fazê-lo. Que o Senhor dê saúde e paz a todos eles, dê sabedoria para que possam formar homens e mulheres para exercer as funções que são necessárias nesse empreendimento. Eu oro pelo Brasil, pelo estado de São Paulo e por Ribeirão Preto. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz com Deus. Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor assim permitir, tá bom? Deus abençoe, uma grande semana, uma grande tarde de domingo para todos vocês, com grandes notícias, com boas notícias, que venham as boas notícias das melhores formas possíveis e que você possa ter também sabedoria para tomar as suas decisões, tá bom? Um grande abraço, fiquem em paz com Deus, uma grande semana para todos nós. Deus abençoe. Boa tarde.